meus queridos, tudo bem com vocês? E o vídeo dessa semana vai ser um pouco diferente dos vídeos habituais. Também porque essa semana foi uma semana muito diferente para a realidade brasileira e eu decidi que era momento de eu deixar de lado o meu lado político e começar a comentar algumas coisas aqui no canal, visto que hoje nós somos 15 mil pessoas nesse canal. Sempre agradeço muito a participação de vocês aqui no canal e a ajuda que vocês deram para fazer com que o canal chegue até onde ele chegou agora e aonde ele vai chegar daqui a algum tempo. Mas também acho que é momento de que a gente comece a debater certas coisas aqui que talvez não tenham tanto a ver diretamente com o que a gente conversa aqui no canal, sobre vocês virem estudar aqui, sobre o aprendizado do idioma, que é algo que atravessa a vida de todo mundo todos os dias e que também está relacionado com a possibilidade de vocês alcançarem a educação superior, alcançarem uma saúde de qualidade pública e gratuita para todo mundo. Então por isso eu vou pedir licença para vocês, que se caso você não quiser assistir um vídeo político com a minha interpretação política da realidade brasileira, não tem problema. Pause o vídeo, fecha a aba e volte no próximo vídeo, sem problema nenhum. Mas acho que a gente deve debater algumas questões. Algum tempo atrás, quando eu pedi ideias de vídeos, muitos sugeriram que eu falasse sobre o movimento estudantil que eu participo e que eu falasse um pouco mais de política. Porém, eu acabava deixando isso um pouco de lado para ter uma informação um pouco mais independente do debate político e falar só sobre questões acadêmicas. Tudo bem, aqui no canal a gente já falou sobre vários temas tabus relacionados à política. Eu fiz uma entrevista com o Ciro Gomes, que obviamente é algo bastante impactante aqui no canal. Depois de muita reflexão, um debate com meu pai sobre isso, com alguns colegas da faculdade, eu decidi comentar algumas coisas. Obviamente a gente teve um hito político muito importante no Brasil agora. Seja você favorável ou não, você tem que dar o braço a torcer de que foi um feito político bastante interessante da população, seja ela liderada ou não por algum partido político, pelo sindicalismo, que foi a greve geral do dia 28, e que eu notei que muita gente saiu a criticar e apoiar, ou seja, os polos políticos voltaram a se demonstrar no cenário brasileiro, e que eu vejo também isso em muitos momentos no Brasil e também aqui na Argentina, óbvio, com diferentes movimentos relacionados à política, seja o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento estudantil. Tudo que hoje se debate sobre política, existe dois extremos, dois polos opostos, e que você nunca pode ser aquela pessoa que está aí nem defendendo um e nem defendendo o outro. Infelizmente, hoje em dia é ou preto ou branco, ou 8 ou 80. O diálogo, que é uma questão muito importante para a política, no debate político, está sendo deixado de lado por um discurso de ódio. E eu não estou falando sobre uma figura em particular, eu estou falando num contexto geral sobre a política, em que a cultura do ódio está tão enraizada na política e no debate atual, que acaba que a gente não consegue construir algo sem que uma pessoa seja ou porque você é de esquerda ou porque você é de direita e não entende a minha situação. Eu trago isso para o debate por causa de um texto que eu li nos últimos dias, que eu li na sexta-feira no caso, relacionado à greve geral, e volto a repetir, não estou defendendo, dizendo que estava totalmente certo, todas as ações replicadas em diferentes cidades do Brasil com a greve geral, porém também não estou falando que estou de acordo com todo o comentário reacionário relacionado às pessoas que eram contra a greve geral e as coisas que foram feitas no Brasil durante esses dias. O texto eu encontrei ele como autor desconhecido, depois uma pessoa me disse que o nome do autor era Fernando Antinarelli, que sinceramente eu não pesquisei para ver quem ele é, se ele é um referente político de algum partido, porque nesse momento o texto foi o que me cativou e o que me gerou a fazer esse vídeo para que a gente possa debater. E volto a repetir, de uma maneira respeituosa e dialogativa, ok? Todo mundo sabe, ou se não sabe, eu sou militante de um movimento estudantil na Argentina, sou militante da Juventude Socialista, porém creio num debate saudável entre as forças políticas. Não é porque eu defendo a Juventude Socialista, sou militante da Juventude Socialista, que acho que tudo que outros partidos fazem está errado. O texto intitulado como Sobre os Vagabundos começa dizendo: hoje, 28 de abril, vagabundos de todo o Brasil participarão de greve geral em protesto contra as reformas trabalhistas e previdenciária. Ainda bem que existem vagabundos para defender o seu direito, e é claro, os meus também. Afinal, os vagabundos tiveram um papel importante na construção dos direitos
em todo o mundo. Foram os vagabundos que em greves no início dos anos 80 forçaram os grandes empresários a apoiar a luta pela volta da democracia, pondo fim numa ditadura de 20 anos. Foram também vagabundos aqueles hippies que iniciaram uma revolução cultural nos anos 60 e que culminaram na emancipação feminina e no respeito aos direitos das minorias. Naquela época, lá nos Estados Unidos, um pastor vagabundo liderou milhares de outros vagabundos pelo reconhecimento dos direitos dos negros e pelo fim do apartheid naquele país. Por falar em apartheid, quem não se lembra de um vagabundo que ficou preso na África do Sul por quase toda a sua vida e que acabou derrubando um regime racista com suas greves e boicotes a produtos produzidos pelos brancos? Foram vagabundos também que no início do século XX iniciaram uma onda de manifestações na Europa e na América pelo reconhecimento dos direitos trabalhistas e pela redução da jornada de trabalho. Assim como aquelas vagabundas que foram queimadas numa fábrica norte-americana chamaram a atenção do mundo para a equiparação dos direitos femininos àqueles dos homens. Foi em um 8 de março, mais tarde reconhecido como Dia Internacional da Mulher. Se eu fosse lembrar de todos os vagabundos que lutaram e perderam a vida para que eu e você tivéssemos uma vida melhor, não bastaria um textão na internet. Eu precisaria escrever uma enciclopédia. Portanto, eu termino com uma pequena frase. Ainda bem que existem os vagabundos. Talvez você tenha lido esse texto na internet, talvez não. Talvez você seja a favor, talvez não. Algo que está expressado nesse texto, mas algo que você não pode discordar é que foi graças à mobilização de milhares de pessoas que hoje a gente tem os direitos, sejam trabalhistas e sociais, que a gente tem hoje. Seja no Brasil, seja na Argentina, seja em qualquer parte do mundo. E eu sinceramente volto a repetir, não estou falando sobre partidarismo, não estou falando sobre interesses pessoais, eu estou falando sobre aqueles direitos que hoje você e eu temos. E que não foi conseguido sentado numa mesa tomando café. Foi indo para as ruas, se manifestando. Eu também não estou dizendo para você sair da sua casa e ir para as ruas defender algo que você não acredita. Mas respeite as diferenças ideológicas, respeite as diferenças de opinião. E antes que alguém comente, obviamente, essas movimentações vão ter um impacto social na sua vida. Porque, volto a repetir, se fosse para gerar algum tipo de manifestação e que ela passasse desapercebida pela sociedade, a gente voltaria para uma mesa tomando café e debatendo.